Você busca por aprovação constantemente? Você costuma desconfiar das pessoas, até mesmo não conseguir se entregar em relacionamentos porque você não confia nos seus parceiros, até mesmo em amigos? Você é do tipo que tem dificuldade de expressar amor e se percebe muito alerta, principalmente nos relacionamentos no dia a dia? Você respondeu sim a uma dessas perguntas aqui. Eu tenho um convite muito interessante nesse vídeo para você, que é explorar as possíveis causas das raízes desses sentimentos e dessas atitudes na sua vida. Te interessou? Então vem comigo. Olá, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu sou especialista em regressões intrauterinas e pós-nascimento, especialista em constelações familiares e cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático. Nesse vídeo aqui eu quero conversar sobre algo muito importante para você, chamado de o choque da descoberta. Você já ouviu falar sobre isso? É muito importante você entender que muitos padrões comportamentais, emocionais que você tem na sua vida hoje, eles já deram início no momento em que você estava sendo gestado na barriga da sua mãe. Sim, quando a sua mãe ainda estava grávida de você. Então a gente vai falar aqui sobre o choque da descoberta. Você já ouviu falar sobre isso? Então, muitas atitudes que a gente tem na vida hoje, tipos de pensamento, o início de muitas crenças limitantes se dá no período intrauterino, e também a forma como você se sente hoje nas interações com as pessoas, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Então realmente é muito importante você entender um pouco mais sobre o que eu vou te contar aqui. Não vai haver um outro momento na sua vida em que você vai se desenvolver tanto como você se desenvolveu crescendo na barriga da sua mãe. Aqueles 9 meses realmente deixaram marcas e muitas predisposições em você, que ao longo da sua vida você foi confirmando e constatando, e hoje você age no piloto automático, e por tudo isso estar em um nível do inconsciente muito profundo, armazenada nas memórias implícitas do corpo, você não tem a consciência e realmente se torna muito difícil transformar alguns padrões. No meu trabalho eu costumo receber inclusive muitos coaches, né? O trabalho de coach trabalha bastante com crenças limitantes, mas aquelas crenças limitantes persistentes, que mesmo com o trabalho de coach, de PNL, às vezes até mesmo trabalhos de hipnose que não tem sucesso, você pode até transformar em um nível cognitivo, mas não transforma num nível emocional. O que isso quer dizer? Às vezes você sabe que você é digno de amor, mas lá no fundo você sente que você não é. Às vezes você fica brigando com a sua mente, querendo se sentir merecedor, mas muitas coisas que podem ter acontecido no período intrauterino e logo nos primeiros dias, semanas e meses após o nascimento criam experiências que fundamentam as bases dessas crenças. E se você realmente não se aprofundar nesse nível, se essas crenças continuam persistindo dentro de você, vai ser muito difícil transformá-las. Bom, eu falo isso por experiência própria. Eu conhecia muitas abordagens terapêuticas, me submeti muitos anos a diversos tipos e modalidades de terapias diferentes, mas em particular eu carregava algumas crenças que eu não me sentia merecedor, de que eu não era digno de amor. E embora houvesse feito muitos trabalhos com diversas abordagens e entendesse na minha mente, claro que eu sou digno de amor, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa cheia de capacidades, eu tenho um coração muito bondoso, e eu não conseguia lá no fundo realmente sentir que eu era merecedor de muitas coisas. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a psicologia pré e perinatal, que esse estudo daqueles 9 meses que você passa na barriga da sua mãe e um pouquinho depois, eu pude me aprofundar, me submeter a alguns processos regressivos e realmente encontrar as raízes das minhas crenças, e aí então poder começar a transformá-las. E eu sei que muitas pessoas vão se identificar com isso. O choque da descoberta, ele é considerado como um dos 5 choques mais comuns que podem acontecer no período intrauterino. Então é o momento onde a sua mãe descobriu que estava grávida de você. É importante entender o seguinte, eu vou falar sobre o primeiro trimestre da gestação. O primeiro trimestre é um período crítico de desenvolvimento de todos os órgãos, então se um choque, um trauma e até mesmo o que a mãe pensa, se ela passa por emoções muito fortes,
pode impactar inclusive aquele órgão que está na sua fase crítica de desenvolvimento. Segundo a intensidade do trauma que a mãe pode passar, da emoção que ela pode passar, isso realmente pode impactar inclusive o órgão ali. Mas eu quero que você entenda o seguinte: geralmente quando a mãe descobre que está grávida, ok? É o momento onde o coração começa a dar as primeiras contrações. Então, realmente, o período crítico de desenvolvimento do coração é o período geralmente onde a mãe descobre que está grávida. Se é uma gravidez desejada, ótimo. Agora, e se é um susto? E se não é uma gravidez desejada? E se a mãe se assusta com a notícia de um filho? E às vezes não é porque ela o rejeita, porque ela não estava esperando, porque de repente ela vai ter que mudar algumas coisas na vida dela, ela vai ter que deixar a faculdade, ou de repente até fica preocupada com o emprego, de repente está passando por um momento financeiro que não é muito adequado, de repente não sabe o que vai falar para a família porque ela é muito nova, ou eu não sei, ou ela não está casada ainda, é apenas um namorado, ou foi um caso, ou está com problemas no relacionamento. Você entendeu, né? As causas podem ser diversas. Inclusive, se a mãe tem pensamentos abortivos, isso pode impactar esse serzinho em desenvolvimento. Tem uma história até muito curiosa que é de um dos fundadores da psicologia pré e perinatal, Graham Ferrant. Ele tem uma condição no ventrículo esquerdo do coração e, submetido aí a regressões, ele chegou ao ponto que, quando ele estava se desenvolvendo no ventre da mãe, a mãe tomava banhos frios para tentar abortá-lo. Então, pensamentos abortivos, eles causam um nível de impacto. Tentativas abortivas, eles causam um impacto em um nível ainda muito mais profundo. E, é claro, se você nasceu, se você está aqui, a grande consequência disso é hoje na sua vida adulta. Então, quando eu fiz para você aquelas perguntas no início desse vídeo, se você costuma se sentir desconfiado com as pessoas, você não consegue confiar, você não consegue expressar amor, você não consegue se conectar com as pessoas, muito provavelmente tem algum tipo de choque nesse período da sua vida, principalmente se você já fez algum tipo de terapia, já tentou mudar isso algumas vezes e isso persiste. Isso aqui é no nível do sentir, tem o nível do pensar, porque se você tem crenças do tipo que você não é bom o suficiente, que você não se sente merecedor, que você não é digno de amor, que você não deveria aqui, de repente, estar nesse mundo porque ninguém gosta de você, sentimentos como rejeição, se você se sente muito magoado com a sua mãe, você guarda uma mágoa da sua mãe mesmo que você tenha feito terapia, isso provavelmente tem as suas raízes no período intrauterino. É muito importante você saber também o seguinte, que o que acontece dentro do útero é completamente influenciado pelo que vem depois na infância. O que eu quero dizer com isso? Se de repente a sua mãe ela teve pensamentos abortivos, ela tomou um susto aí na gestação, o que quer que tenha acontecido, mas em algum momento da gravidez ela passou a te amar muito e era uma família funcional onde você nasceu, uma família muito amorosa, isso pode amenizar bastante esse choque, ok? Então isso pode compensar muito, e se você teve experiências aí ao longo da vida que foram amorosas, isso pode se corrigir. Agora imagine a situação onde possivelmente tenha acontecido aqui o choque da descoberta com apenas um susto, ou pensamentos abortivos, ou o extremo de tentativas de aborto, ok? E a infância ali, os pais eram completamente disfuncionais. Imagina se uma criança assim nasce em um ambiente onde a mãe tem personalidade narcisista, onde ela não vai validar a criança, onde de repente podem haver problemas de alcoolismo com um dos pais, pode haver desconexão, pode haver desafeto, pode haver violência, pode haver abuso. Então realmente o que acontece na infância pode amenizar o que aconteceu aqui dentro do útero ou intensificar muito essa sensação. É claro, as raízes podem estar no útero, mas é muito importante também fazer um trabalho terapêutico, né, na primeira infância também. Mas não é incomum trabalhar com as pessoas que tem esse tipo de crença, tem esse tipo de sentimento, e claro que isso vai impactar muito os relacionamentos afetivos dessas pessoas, né? As conexões mais próximas
justamente pelo fato da desconfiança, a falta de habilidade de se conectar e de expressar amor, e é claro que as pessoas também se sentem rejeitadas, então às vezes o parceiro faz uma coisinha desse tamanho e é interpretado de uma forma desproporcional dentro dessa pessoa. É óbvio que muitos eventos aí na vida dessa pessoa precisam ser corrigidos, precisam ser tratados, tem muita história aí que precisa de atenção. Tem um outro viés do choque da descoberta que é o seguinte, que é o choque da não descoberta, aquelas mães que descobrem que estão grávidas muito tempo depois. Então aquele feto em desenvolvimento, ele se sente esquecido, não visto, ninguém me percebe, porque realmente passou batido ali e ele não foi visto, né? Ele não foi enxergado, ele não foi aceito ainda nesse mundo. O que acontece no território intrauterino cria essa predisposição para muitas crenças na nossa vida e, claro, também tem um aspecto do transgeracional, o que aconteceu com a sua mãe, com a sua avó, com a sua bisavó, a sua família em geral, antes de você nascer. Hoje nós temos até comprovação científica, né, que traumas também são passados aí através de gerações. Então, esse território é um território bastante complexo, mas a boa notícia é que tem como nós chegarmos nessas raízes de forma muito saudável, a gente começar a corrigir tudo isso. É claro que o que eu disse aqui são termos gerais, é preciso investigar mais minuciosamente caso você se identifique com alguns desses sintomas, pensamentos, jeito de agir na vida, mas muito provavelmente a minha experiência me diz aí que as raízes, né, mais profundas estão no território intrauterino. E nós desenvolvemos uma vivência chamada vivência pré e perinatal, que é onde um grupo limitado de pessoas se retiram em uma pousada junto comigo por 3 dias e nós vamos trabalhando nessas regressões, trazendo esse material que precisa ser corrigido, tanto o choque da descoberta, como muitas outras coisas que podem surgir ali e naqueles momentos oportunos onde essas coisas surgem naquelas regressões, porque imagina, são 3 dias de regressões de todas as maneiras. A gente vai fazer intervenções específicas para começar a corrigir esses aspectos incompletos, incorretos que muito provavelmente estão afetando a sua vida hoje. E é claro que isso traz um desconforto, uma tristeza, uma desesperança muito grande, porque às vezes você luta, é um conflito, é uma batalha interna muito grande e você não consegue resultados, porque às vezes as raízes estão aí de uma forma muito profunda, né, entranhadas em você. Se esse assunto te interessou, você pode visitar o nosso site, você pode buscar mais informações sobre esse nosso trabalho, inclusive sobre a psicologia pré e perinatal, tá ok? Eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, mas para agregar mais letras ao seu vocabulário, eu acho que você já sabe disso, tá? Então esse vídeo eu vou encerrando por aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para você poder se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? Mais uma vez, Manuel Augusto aqui do Núcleo Terapêutico Sinapse, você já sabe, te vejo na próxima.